Quais são os deveres dos membros da Igreja de Cristo? De acordo com o reverendo Alan Kleber, o membro da Igreja de Cristo goza de muitos privilégios. Contudo, tais privilégios implicam em deveres para com os oficiais da Igreja, seus irmãos, e para com o mundo em geral. 1. O principal dever de todo cristão é viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, como prescreve a nossa Constituição, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, art. 14, a linha A. Passagens bíblicas importantes nos ensinam que este modo digno da vocação cristã é o prescrito nas Escrituras, VCL 1 e 10 e F4, 1, 2. É dever fundamental de cada membro de uma igreja local, congregar-se, reunir-se para cultuar a Deus em todas as reuniões da igreja, desde que possível. Mas lembre-se, a exceção não pode se tornar regra. O cristão deve ordenar suas obrigações de maneira tal que este compromisso maior não venha a ser negligenciado. Somos livres no sentido de frequentar esta ou aquele congregação, mas obrigados no sentido em que nenhum crente pode deixar de congregar-se, cf. HB 10 e 24, 25. Se falhamos neste dever básico, nos privamos dos meios de graça e privamos os demais irmãos de desfrutarem da nossa comunhão. 3. É dever de todo cristão utilizar diligentemente os meios de graça comunicados por Jesus Cristo para a sua edificação pessoal e daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Isto inclui especialmente a participação aos cultos públicos, b. a leitura da palavra, c. a oração, d. a leitura de bons livros, e a meditação, etc. Precisamos do pão da vida e da água da vida. Nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, recorrermos à presença de Deus em oração, ocuparmos nossa mente com as coisas do alto e com tudo o que é agradável a Deus é indispensável. 4. Servir a igreja com os dons que Cristo conferiu a cada um, também é dever de todo cristão. O exercício dos dons espirituais deve ser feito com humildade, na diversidade, mantendo a unidade, para a edificação da igreja. RM 12, 1 12, F4, 1 PD 4. Lembre-se, a igreja local não é mera instituição, é um organismo vivo, um corpo, e como tal, seu crescimento e maturidade depende de cada membro. O serviço do crente precisa ser desempenhado nas relações e circunstâncias em que Deus o colocar. Marido, mulher, pais, filhos, presbíteros, diáconos, trabalho, escola, etc. O sacerdócio universal de todos os crentes traz consigo as seguintes implicações. 1. Que toda a vocação é sagrada. 2. Que nossa vida é um culto para a glória de Deus. 3. Que todas as nossas relações são ministeriais. Somos chamados para servir. Por isso, devemos buscar as relações e profissões nas quais podemos ser mais úteis. Deus também confere dons espirituais a cada membro da igreja com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Portanto, todos têm a obrigação de exercer com diligência seus dons para o crescimento espiritual da igreja, a promoção do reino de Deus neste mundo, tudo para a glória de Deus. 5. Finalmente, é dever de todo cristão submeter-se, respeitar, encorajar e apoiar os oficiais, desde que estes permaneçam fiéis às Escrituras. Diversos textos apontam para este dever. Vejamos os principais. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam em TS 5 e 12, 13. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. HD 13 e 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaceis o boi, quando pisa o grão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. 1 TM 5 e 17. Concluindo, nossa confissão de fé resume os deveres dos membros da Igreja na comunhão dos santos, nos seguintes termos. Todos os santos estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação, bem como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as várias habilidades e necessidades.
esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Confissão de Fé de Westminster, XXVII. Publicado. Pr. Alan Kleber em janeiro de 2016.